Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu shalom a todos vocês. Nós estamos agradecidos por, neste momento, estarmos iniciando esta segunda aula sobre batismo e, na verdade, faz parte deste curso um momento de perguntas e respostas. E apenas quero lembrar a todos que nós solicitamos que as pessoas escrevessem, mandassem suas perguntas e ao longo de 35 anos, como pregador do Evangelho, como pastor que tenho ministrado através de todo o Brasil e através de muitos outros países, pelo rádio, pela televisão, mais de 20 anos na televisão, 15 anos apresentando programas de rádio, nós temos ouvido sempre estas mesmas perguntas, estes mesmos questionamentos. E hoje, aqui participando desta aula conosco, este grupo de irmãos, e nós queremos dizer também a todos aqueles que, através desta aula vídeo, vão participar e estão participando deste curso, que divulgue para seus amigos, para seus parentes, para os irmãos da sua igreja, para que façam a inscrição para receberem cada aula que será enviada às pessoas gratuitamente. Quero lembrar que nós não comercializamos a fé. Nós não estamos aqui com a intenção de cobrar 1 centavo por estes cursos. Na nossa aula passada, falando sobre o fundamento da fé cristã, iniciando, não é? O Novo Testamento se inicia assim, o aparecimento de um profeta, e este profeta começa chamando o povo para se arrepender e levando as pessoas para serem batizadas. É por isto que nós iniciamos este curso com batismo, porque é como se inicia o Novo Testamento. Arrependimento e batismo. E então nós vemos que toda Jerusalém e toda a Judéia veio até o Jordão para ser batizado por João. João enfrentou um desafio enorme, porque até aquele momento nenhum profeta do Antigo Testamento, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Miqueias, nenhum dos profetas mencionaram a respeito de batismo. Então imagine você, aparece um homem com uma roupa diferente, comendo diferente das outras pessoas e agora com uma doutrina completamente nova, chamando o povo para ser batizado. Então batismo, na verdade, é e sempre foi questão de questionamento. Vai chamar a atenção e muitos vão fazer muitas indagações a respeito do batismo. Então, nesta aula, nós focamos aqui para algumas perguntas que serão feitas de maneira voluntária pelos nossos irmãos que estão participando, e nós vamos iniciar com uma primeira pergunta, e esta pergunta eu tenho certeza que ajudará a centenas, a milhares de pessoas ao redor desta nação. Pois não, irmão? Pastor, por que devemos batizar? Assim iniciou-se o Novo Testamento. Por que nós devemos nos batizar? O batismo é uma oportunidade que Deus nos dá para pegar o nosso passado e sepultá-lo. Porque a palavra batismo quer dizer lavagem e sepultamento. Nós temos uma experiência com Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e temos uma experiência que não é visível. É só você e o Criador. Agora, o batismo é a confissão pública de que Deus perdoou seus pecados e você quer mostrar para o mundo que você está agora vivendo uma nova fase na sua vida. Esta é a razão por que nós devemos nos batizar. Temos agora a próxima pergunta. Pastor, e qual seria a importância do batismo? É exatamente o que eu acabei de dizer. Se nós temos a oportunidade de pegar o passado e sepultar, veja que importância isto deveria ser para a história da nossa vida, não é? Porque
qual é o ser humano que não cometeu coisas erradas? Então, imagine Deus te dar a oportunidade de pegar seu passado e levá-lo para o esquecimento e dar a você uma chance de começar tudo de novo. A palavra justificação quer dizer como se nunca tivéssemos pecado. É isto a razão por que nós sepultamos e por que nos batizamos. Pastor, me tira uma dúvida. Batismo salva? Esta é uma boa pergunta, não é? Nós frequentemente ouvimos pessoas questionando sobre isso. Nós temos na Bíblia a palavra do Senhor Jesus, meu irmão. Por exemplo, em Marcos 16, verso 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Veja, se o batismo, na verdade Pedro diz batismo, que como um tipo nos salva da indagação, não das nossas más obras, mas da boa consciência para com Deus, nós temos no batismo o sepultamento, saímos da água com uma boa consciência e começamos tudo de novo. Então eu quero dizer a você, irmão, que perguntou se batismo salva, nunca creia naquilo que estão dizendo por aí, que batismo não salva. Batismo faz parte da obra da redenção, ou Jesus não teria nos ordenado a ser batizado. É assim, fiquemos com a Bíblia. Temos outro irmão? Pastor, qual é a forma correta para se batizar? Imersão ou aspersão? Olha, batismo é sepultamento. A pergunta fica simples e fácil, por quê? A senhora já viu alguém ser sepultado com um pouquinho de terra na cabeça? Ou quando se vai sepultar, se cobre o corpo todo? Então, batismo é sepultamento. É necessário que haja água para fazer o sepultamento. Então, isso aqui é uma figura. Paulo disse na carta aos Romanos que aqueles que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na semelhança da sua morte e ressuscitaram como Cristo ressuscitou dos mortos. Então, batismo é por imersão e não por aspersão. Próxima pergunta. Pastor, onde devemos nos batizar? Há um questionamento porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Eu já estive no Rio Jordão diversas oportunidades, eu já batizei pessoa ali no Jordão. E há muitos que dizem assim, não, nós temos que nos batizar em um rio. Não existe batismo no rio, em piscina, em tanque ou no mar. Existe batismo nas águas. Jesus foi batizado no Jordão. Em Atos 8, 38, 39, nós vamos ter o eunuco, que foi batizado num lugar onde havia muitas águas. Então nós não temos uma definição para dizer assim, nós vamos batizar ou no rio, ou no mar, ou no lago, ou na piscina, desde que haja água e seja feita da maneira correta, é assim que nós devemos nos batizar. Até eu, na aula passada, mostrei que a revista Time, de 5 de dezembro de 1955, ela registra o batismo de um vendedor de madeira por nome Marcos Vascas, que foi batizado por um diácono chamado Públio. Então disse que o diácono está dentro das águas, quando entra Marcos Vasca pelas águas, numa piscina, num batistério, e então o diácono pergunta àquele vendedor de madeira, você crê? Ele disse, creio que Jesus é o Cristo que morreu sobre Pôncio Pilatos e ressuscitou. Ele disse, então eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisa haver águas. Esta é a maneira. Não é rio, mar ou lago. É água. Somos batizados nas águas. Próxima pergunta. Pastor, preciso ser casado para se batizar? Nós temos hoje o conceito da religião que impôs aos membros a necessidade do casamento para ser batizado. Ora, é bastante curioso e bastante hipócrita. Porque, para começo, no Brasil, a Constituição foi promulgada em 1891
E na sua promulgação, a primeira Constituição do Brasil, daí para frente então se faz casamentos. 24 de janeiro de 1891. Então é dali para frente que vai haver casamento. Pergunto, e de 1891 para trás, como é que as pessoas se batizavam? Não se tinha casamento civil. Então casamento, a gente vamos por etapa. Eu acredito assim, se você pegar João Batista e os apóstolos que vieram na transição da lei para a graça, você vai ter, em primeiro lugar, que no Antigo Testamento havia poligamia. Um homem não tinha uma certidão de casamento, porque às vezes ele tinha 4 mulheres. Então ele teria que trazer 4 certidões de casamento para se batizar. Na graça, Paulo diz que cada um tem seu marido, cada mulher tem seu marido, cada marido tem sua mulher. Acabou a poligamia. Então, mesmo assim, nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia, não há um só versículo na Bíblia que diz: arrependa, traga a sua certidão de casamento e venha se batizar. Não, não é assim. As igrejas hoje cobram isso das pessoas, só não cobram assim: ei, você que se converteu, me traga a certidão de casamento para você ser dizimista. Isso eles não fazem. Para pedir dinheiro, para receber o dinheiro, não precisa de certidão de casamento. Agora, para dar às pessoas a oportunidade de ter um verdadeiro relacionamento com Deus, então se exige certidão de casamento. Nós não temos isso na Bíblia. A condição para se batizar é se arrepender. E quem se arrependeu não quer viver uma vida suja, quer viver uma vida correta. Eu tenho encontrado muitos casais que viveram a vida toda, nunca se casaram, mas são felizes, têm filhos e se arrependem, querem se batizar. Eu vou dizer para eles: não, você tem que ir no cartório primeiro casar para depois vir se batizar. Não, eu digo para eles assim: arrependa-se, acerte com Deus a sua vida e na primeira oportunidade acerte com os homens. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim que nós devemos batizar. E também não cremos no batismo de crianças para pedir a certidão de nascimento dela também para se batizar. Nós não cremos nessas coisas. Próxima pergunta. Pastor, existe uma idade correta para ser batizado? Olha, nós não temos na Bíblia o registro de uma idade para se batizar. O que nós temos? O que nós temos é a idade da responsabilidade. Quando uma pessoa, por isso eu quero dizer assim, criança não tem de que se arrepender. Quando uma pessoa está na fase da responsabilidade, que sabe o que é certo e o que é errado, e ela comete coisas erradas e ela está consciente daquilo, então esta pessoa precisa se arrepender. Qual é a idade? A idade da responsabilidade, eu diria, lá pela entrada da adolescência, depois que deixou de ser criança, lá pelos 12 anos. Essa é a fase normal para que isto aconteça. Então, nós não temos o relato bíblico, a idade, para que um garoto ou uma garota venha se batizar. Outro irmão? Pastor, qual é a forma de se batizar? Bem, nós falamos lá atrás que forma de se batizar não é por imersão ou por aspersão, foi a pergunta, eu mostrei que devíamos ser por imersão. Você vai ver que batismo é uma coisa tão séria e tão importante que Jesus, ele próprio, foi batizado. E depois, quando ele morre e ressuscita, a primeira ordenança vai pregar, chame as pessoas ao arrependimento e batize. Aí aparece pela primeira vez, ou aliás, uma única vez na Bíblia, a expressão que Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, os apóstolos receberam esta ordem. Então o que precisa ficar claro, irmão, é assim: quem recebeu a ordem foi os apóstolos. Quem é a autoridade para falar sobre batismo não é o teólogo, não é o pastor, não é o papa, não sou eu, são os apóstolos. Então, nós precisamos acompanhar os passos daqueles que receberam a ordem para ver como é que eles executaram esta ordem. Então, em Mateus 28, 19, você tem a ordem. Como é que eles cumpriram? Jesus disse: vá para Jerusalém e fiquem lá até receberem
a promessa do Pai. E eles ficaram lá. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro falou a uma multidão, disse que não estava embriagado, mas que aquele era o cumprimento da profecia de Joel, e perguntado, o que nós devemos fazer? É engraçado que esta pergunta não é dirigida a Pedro, mas a Pedro e aos demais apóstolos. Então, entre eles estava Mateus. Mateus estava lá. Então, eles responderam, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que é perfeito, João Batista chama para o arrependimento e aqui está os apóstolos dizendo, arrependei-vos. Agora, qual é o prazo? Qual é o passo? Quem é o único que redime pecado? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então disse, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, na verdade, qualquer pessoa sabe disto, que é necessário se usar o nome daquele que é o Redentor para que você se torne propriedade dele. É assim que é a forma. Então, a exigência de Jesus foi batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não pediu para que repetisse as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas que usasse o nome. Por quê? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, não é um nome próprio. Então, precisa haver um nome. Se você nota, não são nomes. Jesus não disse batizando-a em nomes dos três. Não, porque todos estes ofícios de Deus, Pai, porque gera Filho, porque toma a forma humana, Espírito Santo, porque é aquilo que é Deus, tem um nome manifestado entre os homens. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este é Senhor Jesus Cristo. E foi por isto que os apóstolos sabiam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava revelado em Jesus Cristo e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem todos os relatos batismais na Bíblia feitos apenas em nome de Jesus Cristo. Nunca você vai encontrar na Bíblia uma só pessoa batizada usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se há uma igreja, se há pastores e se há pessoas realizando isto não é segundo a Bíblia, mas segundo uma tradição. Entende o que eu estou dizendo? É uma tradição. A Bíblia não. Se vamos ficar com a Bíblia, vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a expressa revelação do nome pelo qual podemos ser salvos. Temos mais uma pergunta? Fui batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preciso ser batizada novamente? Se a senhora fosse ao cartório fazer uma escritura e dissesse para o oficial do cartório que a senhora queria escriturar um terreno em nome do seu pai e do seu filho, a primeira pergunta que ele ia te perguntar era, escuta, qual é o nome do teu pai e do teu filho? A senhora teria que dar um nome, fulano de tal. Então, esta é a maneira. Não há batismo quando não se tem a invocação do nome. Então, isto não é considerado por Deus batismo. É apenas um ritual imposto pela igreja. Quero dizer assim, de maneira clara, eu também, aos 14 anos, fui batizado usando a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Depois eu compreendi a verdade e pedi ao pastor que fosse batizado da maneira correta. E esta é a maneira, porque aqueles que assim foram batizados pensaram que estavam batizados, mas diante de Deus, este batismo não tem nenhuma validade. Precisa, é necessário. Você vai ver na Bíblia que a falta de um nome, olha assim, João batizou, daqui um pouquinho Cristo veio, é o Salvador. E daqui um pouquinho Paulo vai a Éfeso, encontra os discípulos que tinham sido batizados por João. E Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Ele disse, nem ouvimos falar. Ele disse, então o que vocês foram batizados? Ele disse, no batismo de João.
João batizou dizendo que Cristo viria depois dele. Mandou que fossem batizados novamente, agora usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora imagina, se foi necessário os discípulos batizados por João, o maior de todos os profetas nascido de mulher, que tinha batizado o próprio Jesus, precisou aqueles irmãos de serem rebatizados, imagine nós, todos quantos não temos este nome, precisamos voltar às águas se quisermos ser salvos, porque, como abrimos esta aula, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisa desta invocação no batismo. É assim. Mais alguma pergunta? Pastor, ainda está de pé a proposta que o senhor fez da oferta em dinheiro? Oh. É engraçado porque eu tomei esta liberdade, por quê? Porque olhando a história e a Bíblia, nós temos o registro na Bíblia de todos os atos batismais em nome do Senhor Jesus. É óbvio que eu não estaria disposto a perder 10 mil reais e oferecer para as pessoas, eu vou dar 10 mil reais para perder. Eu sabia que eu estava ganhando. Por quê? Porque não há um só crente batizado pelos apóstolos que receberam a ordem, feitos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E eu desafiei e disse para as pessoas, qualquer pessoa que me mostrar na Bíblia e na história que um apóstolo batizou alguém usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo, eu dou 10 mil reais. Está de pé. A proposta está de pé para qualquer pessoa. E eu tenho certeza que eu não vou pagar isso para ninguém. Agora, se a gente nem tem Bíblia e nem história, por que a gente quer conservar a coisa errada? A verdade é esta. O conselho é esse. Devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a participação e as perguntas que foram feitas, tenho certeza que serão benéficas e ajudarão a muitas pessoas. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.